Olá, queridos, bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje vamos falar sobre encontrar bênçãos em lugares inesperados. Rebeca, você já foi surpreendida por algo maravilhoso quando menos esperava? Com certeza, Douglas. Deixe-me contar sobre a Sara. Ela decidiu plantar uma pequena horta de vegetais no quintal, só esperando colher alguns tomates frescos. Mas adivinha o que aconteceu? O que aconteceu, Rebeca? O jardim dela cresceu como mágica. Estava transbordando de legumes, mais do que ela jamais imaginou. Ela tinha tantos que começou a compartilhar com os vizinhos e logo todos se juntaram e criaram um grande projeto de horta comunitária. Uau, isso é incrível! É como plantar uma pequena semente de bondade e vê-la crescer em algo maravilhoso. Assim como esse jardim, o livro do Apocalipse está cheio de símbolos que podem revelar bênçãos inesperadas quando dedicamos tempo para entendê-los. Exatamente, Douglas. O Apocalipse pode parecer misterioso no começo, mas é como um mapa do tesouro. Quando o exploramos, encontramos todos os tipos de tesouros escondidos que Deus tem reservado para nós. E esses tesouros não são apenas para o futuro. Eles nos ajudam a viver com esperança e alegria agora mesmo. É como ter um guia que nos mostra como aproveitar ao máximo cada dia. Isso mesmo. Assim como o Jardim da Sara uniu a comunidade, as mensagens do Apocalipse podem nos aproximar de Deus e uns dos outros. Então, exploremos juntos como podemos encontrar tais bênçãos no livro do Apocalipse. Para tal, preparamos um guia de estudo para acompanhar o nosso episódio de hoje. Para acessá-lo, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website estaescrito.ca. Fiquem conosco e descubram como o Apocalipse é um livro aberto e acessível e cheio de bênçãos para todos nós. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Bem-vindos ao Está Escrito. Hoje vamos mergulhar no livro do Apocalipse, um livro que muitas vezes é mal compreendido. Rebeca, muitos acham que é um livro selado, cheio de mistérios, mas não é o caso, certo? Exatamente, Douglas. O Apocalipse é um livro aberto, destinado a ser entendido por todos. É como um livro de histórias com imagens, onde cada símbolo conta uma parte da grande história de Deus. E há uma promessa especial para aqueles que leem, entendem e obedecem. Isso mesmo. Apocalipse 1:3 diz: Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. É como um mapa do tesouro que leva a bênçãos para aqueles que o seguem. E as 7 bênçãos, ou bem-aventuranças no Apocalipse. Elas são como degraus que nos guiam através do livro. A primeira bênção, como você mencionou, é para aqueles que leem, ouvem e obedecem às palavras da profecia. É como ganhar uma estrela dourada por ouvir atentamente na aula. Gostei desta imagem. A segunda bênção está em Apocalipse 14:13. Felizes os que, de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. É uma promessa de paz e descanso, como saber que há uma cama aconchegante esperando após um longo dia. A terceira bênção é sobre estar preparado. Apocalipse 16:15 diz:
Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. É como estar pronto para uma festa surpresa. Você não quer perder porque não está preparado. E a quarta bênção, em Apocalipse 19:9, nos convida para o banquete do casamento do Cordeiro. É como ser convidado para a celebração mais alegre de todas, onde todos são bem-vindos. Sim. E a quinta bênção, em Apocalipse 26, fala sobre a primeira ressurreição. Promete que aqueles que participam dela são felizes e santos. É como fazer parte de um clube especial com benefícios exclusivos. Já a sexta bênção, em Apocalipse 22:7, repete a promessa de felicidade para aqueles que observam as palavras da profecia. É um lembrete de que seguir o caminho de Deus leva à verdadeira alegria. Finalmente, a sétima bênção, em Apocalipse 22:14, diz: Felizes aqueles que lavam suas vestes. Trata-se de estar limpo e puro, pronto para entrar na cidade eterna. É como se vestir com suas melhores roupas para um grande evento. Essas bênçãos nos mostram que o Apocalipse não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre viver fielmente agora. É como ter um guia para a vida, mostrando-nos como viver com esperança e alegria. E o Apocalipse é aberto e acessível. Seus símbolos, embora às vezes enigmáticos, são destinados a serem compreendidos. É como um quebra-cabeça onde cada peça se encaixa no grande quadro de Deus. Exatamente. E entender esses símbolos pode ser divertido. Por exemplo, o Apocalipse fala sobre Jesus como o Cordeiro. E por que um cordeiro? Bem, na Bíblia, um cordeiro representa sacrifício e pureza, nos lembrando do amor e sacrifício de Jesus por nós. E não vamos esquecer a mensagem central do Apocalipse. É tudo sobre Jesus. O livro começa com uma visão do Cristo glorificado e termina com seu retorno triunfante. É como uma história de super-herói, onde o herói sempre vence no final. Essa é uma maneira ótima de colocar, Rebeca. E ao concluirmos esta parte, vamos encorajar todos a mergulhar no Apocalipse com o coração aberto. Não é um livro assustador, é uma carta de amor de Deus cheia de esperança e segurança. Absolutamente, Douglas. E lembrem-se, amigos, o Apocalipse é um livro de esperança. É como um farol nos guiando com segurança através dos mares tempestuosos da vida. Lembrem-se, as bênçãos de Deus estão sempre ao alcance. Continue explorando, continue aprendendo e continue crescendo em sua fé. Em alguns instantes, continuaremos o nosso estudo com o nosso convidado especial, o querido pastor Rafael Rossi. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mímico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa do Está Escrito Canadá. É um privilégio nosso poder contar com a sua presença, estar assistindo aqui conosco este programa. E nós trouxemos algo muito especial para vocês. Nós estamos apresentando as 10 chaves para desvendar os segredos do Apocalipse. E hoje nós estamos no nosso terceiro programa. E para poder explicar esse livro tão impressionante, que pode impactar a nossa vida de forma tão positiva, nós trouxemos o pastor Rafael Rossi. Mais uma vez, ele vai estar explicando para nós aspectos essenciais do livro. Muito obrigada por estar conosco, pastor. Uma alegria, pastor Rebeca, Rafael. pastor Douglas, estarmos juntos aqui para juntos aprendermos mais sobre o Apocalipse. Esse livro que é um livro enriquecedor e que sempre fala ao nosso coração de maneira muito profunda.
E o senhor sabe, né? A gente quer saber sua expertise sobre o livro do Apocalipse, mas também a gente quer saber um pouquinho sobre sua vida. A gente sabe que o senhor viaja bastante. Conta para nós o que o senhor gosta, além de sair para pregar o evangelho, palavra de Deus, Apocalipse, o que mais que o senhor faz quando o senhor está viajando, conhecendo um novo país? Conhecer uma nova cultura é sempre algo assim enriquecedor para todos nós. E quando eu chego num país e chego numa cidade, numa localidade, eu sempre procuro entender a cultura local. E uma das formas de compreender é a alimentação, Com é a certeza. gastronomia, entender o que eles comem, como eles se alimentam. E por isso eu gosto de provar comidas diferentes. Lá no Peru, que é um dos países que eu tenho que viajar, dos 8 da América do Sul, nós temos uma enorme variedade de batatas. São mais de 1000 tipos diferentes, de cores, sabores e texturas. Então, em cada região tem um tipo de batata que é mais comum. E aí, obviamente, tem que provar essa tal batata da localidade e a gente acaba entendendo mais sobre como as pessoas vivem, como elas pensam. E entender essa cultura também me ajuda a adaptar a minha mensagem quando eu tenho que pregar. Muito bem. E temos que levar ele para comer. Poutine, a batata do Canadá. Um prato Marcado, típico nosso. marcado, Temos que levar o marcado. senhor. Muito bem. Nós estamos agora na terceira chave. Já vimos a primeira chave, que como Deus deu o Apocalipse, então a mensagem revelada, vinda de Deus. A segunda chave tem a ver que da centralidade do Apocalipse em Cristo Jesus, ele é o centro, o coração do Apocalipse. E hoje nós vamos trabalhar numa chave que tem dois âmbitos. O primeiro âmbito é que é uma chave aberta, o livro do Apocalipse é um livro aberto. E o segundo, porque ele é aberto, nós temos bênçãos esperando para aqueles que estudam o livro do Apocalipse. Mas quem sabe focamos na primeira parte. Por que o livro do Apocalipse não é fechado? Bom, a grande confusão que alguns fazem é nessa associação com o livro de Daniel, porque são os dois grandes livros proféticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse. O livro de Daniel é um livro fechado, ou melhor, foi um livro fechado, mas hoje já também não é um livro fechado porque o próprio anjo diz que no final dos tempos as pessoas entenderiam e compreenderiam o livro de Daniel. Já o livro do Apocalipse, ele não foi dado com essa característica de livro fechado. O livro fechado significaria que apenas num momento da história as pessoas teriam a compreensão daquilo que foi profetizado. Já o livro do Apocalipse é um livro de revelação para as pessoas entenderem e compreenderem. E muitas das profecias do Apocalipse, elas foram compreendidas durante a história. Estava acontecendo, as pessoas se voltavam para a Bíblia e viam que aquilo que a história estava mostrando, o Apocalipse já tinha previsto. Já as profecias de Daniel são profecias que apontavam para o futuro e apenas no futuro as pessoas então compreenderam. Então o livro do Apocalipse é um livro que nós estamos entendendo e compreendendo durante a história. Muito Incrível. bem. E referente ao Daniel ser fechado, acho que está em Daniel 12, verso 4. É o finalzinho do último capítulo. E aqui eu vou ler o capítulo 22, verso 10 do Apocalipse, porque eu sei que muitos telespectadores gostam de verificar na Bíblia aquilo que a gente está falando, né? Então, Apocalipse 22, 10 diz: Disse-me ainda, o anjo ali, né? Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, mesmo que seja difícil aparentemente, à primeira vista, compreender, o livro do Apocalipse, ele é aberto, acessível, e Deus espera que nós venhamos à Bíblia, ao Apocalipse e compreendamos o que o Exatamente. Apocalipse quer nos dizer. Exatamente. Então Deus, ele nos convida a estudar o livro do Apocalipse e entender aquilo que ele já nos antecipou. Há três características das profecias que eu acho que são muito importantes. Primeiro, as profecias, elas trabalham em nós a confiança em Deus. Então, quando Deus, ele prediz aquilo que vai acontecer e nós vemos acontecendo, isso aumenta a minha confiança de que aquilo que foi, será. O que falta acontecer, vai acontecer, porque aquilo que ele falou que ia acontecer no passado também já aconteceu. Uma outra questão que tem a ver com as profecias são as orientações que Deus nos dá. Ele está já mostrando para nós aquilo que está por vir. Vamos pensar assim que vamos sair daqui agora e vamos ligar o nosso GPS para ir comer a nossa batata canadense. Então, nesse caminho, o GPS ele vai me dizer o tempo, vai me dizer a quilometragem e se tem alguma coisa no meio do caminho, alguma intercorrência até a chegada no local onde vamos comer a nossa batata.
Então, se tem um acidente, se tem uma rota alternativa, é exatamente isso que a profecia está nos dando. É uma orientação. Deus está nos mostrando o ponto final onde vamos chegar e aquilo que vamos ter no meio do caminho, as intercorrências na história que inevitavelmente nós vamos ter que passar. E um terceiro ponto que tem a ver com a interpretação bíblica é a compreensão que Deus nos dá por meio da revelação. O livro do Apocalipse tem símbolos e esses símbolos eles devem ser decodificados. Eles podem ser interpretados. Então, a partir disso, eu vejo a profecia nesses três âmbitos. Deus, então, ele me dá confiança de que ele sabe o que vai acontecer. Ele me dá orientação no caminho que eu vou seguir. E ele também me dá chaves para interpretar aquilo que ele já nos revelou. Fenomenal. E às vezes nós aproximamos do livro do Apocalipse sem esse contexto e nós ficamos ou assustados ou entendemos que não dá para entender agora, uma coisa que é só para teólogos profundos entenderem. Mas como a palavra de Deus é acessível a todos, também o Apocalipse pode ser acessível a todos, depende desse intuito de querer aprender. Eu acho que é muito encorajador, porque as pessoas que estão assistindo agora, a gente pode ter vários caminhos. Aqui está aprendendo sobre o Apocalipse pela primeira vez, aqui está revisitando o Apocalipse, sempre tem coisas a mais para serem aprendidas e aprofundadas nesse livro tão complexo e maravilhoso, né? São os detalhes da profecia. É um livro que não se esgota. Essa é uma característica não só do livro do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Você pode ler um verso que já leu diversas vezes na sua vida. Hoje ele vai falar de uma maneira como ele não falou ontem. E amanhã vai falar de uma maneira como ele não falou hoje. Porque a Bíblia vai se renovando e, para mim, aí está uma evidência de que esse livro não é apenas uma autoria humana, mas tem Deus por trás. E por ser acessível e aberto, Deus espera e almeja que a gente chegue ao Apocalipse, principalmente nesse momento em que vivemos, que entendemos que vivemos no momento do fim, porque o Apocalipse ele traz mensagens concernentes ao tempo do fim. É o nosso mapa, é o nosso guia, é o nosso GPS para navegar os últimos dias antes da volta de Cristo Jesus. Eu até anotei algumas coisas aqui. Eu estava pensando, enquanto a gente estava aqui discutindo os temas aqui das chaves, e eu pensei assim, por que que Deus nos deu as profecias? Por que que Ele nos antecipa aquilo que vai acontecer? E eu coloquei aqui 7 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, quando Deus nos dá as profecias, Ele nos dá conforto e esperança no meio da tribulação. Porque eu sei que o que eu estou passando hoje não é o fim de tudo. Os problemas que enfrentamos nesse mundo, as instabilidades, as guerras, as preocupações, não é assim que o mundo vai terminar. Nós não vamos destruir a nossa vida por ser impossível viver por causa de uma terceira guerra atômica, nuclear, ou o que quer que seja. Deus está no controle da história. E porque Ele controla a história, Ele me dá esperança e certeza no meio da tribulação. Segundo, as profecias são uma forma de Deus nos preparar para o futuro. Sabendo aquilo que vai acontecer, eu posso me preparar a partir de agora. Então, aquilo que está por vir, vai vir. Porque a história está nas mãos de Deus e Ele nos garante. Deus não fala de conjecturas, Ele aponta certezas. Então, se eu sei o que vai vir, eu posso me preparar. Terceiro, é a reafirmação do poder de Deus. Ele confirma o seu poder quando Ele nos mostra aquilo que vai vir, porque ninguém mais pode antecipar senão o próprio Deus. Ninguém mais tem condições de dizer o que vai acontecer. E tem pessoas que acreditam, né? Que cartas podem prever o futuro, que palma da mão pode prever o futuro. Mas na Bíblia nós encontramos que apenas Deus tem a chave do futuro. Apenas Ele sabe aquilo que vai acontecer. Quarto ponto, é um convite à nossa fidelidade. Se Deus antecipa aquilo que vai acontecer, eu, então, a partir de agora, posso entregar minha vida nas mãos dEle e ser fiel a esse Deus. Porque Ele se coloca como o nosso Senhor, Ele se coloca como o nosso Salvador. Quinto, Deus revela para nós o desfecho final da história. E esse desfecho final é um desfecho de vitória, onde nós estaremos todos com Ele na eternidade. O sofrimento, a dor, a maldade, a miséria desse mundo vai ter passado. Então, o desfecho final da história é algo que enche o coração de esperança. É também um chamado à proclamação. Então, aquilo que eu sei que vai acontecer não é para ser guardado apenas comigo mesmo. Eu tenho que advertir outras pessoas. Então, a partir do momento que eu sei que algo está por vir e que é inevitável,
eu começo a advertir as pessoas que estão à minha volta, aquelas pessoas que eu amo, que eu me importo, que eu me interesso, dizendo assim, olha, tem algo vindo aí e você precisa se preparar. E o sétimo ponto é o encorajamento para a missão, porque todos nós que entendemos a mensagem do Senhor fomos chamados para compartilhar. É o que a gente chama de missão, de evangelismo, de compartilhar as boas novas, porque não é apenas para eu guardar comigo mesmo, mas para compartilhar com outras pessoas. E o livro do Apocalipse é esse chamado, porque é uma pregação de Deus para a humanidade, da qual nós somos também chamados para pregar a outras pessoas. Fenomenal. Essas daí já são bênçãos especiais, né, que a gente encontra estudando as profecias, e principalmente as profecias do fim, contidas no Apocalipse. Sendo sincero, né, eu acho que, eu não sei se eu teria motivação para continuar na luta da vida se não tivesse a certeza de que o fim é diferente do presente. Né? Eu acho que o Apocalipse dá um vislumbre. Olha, pode estar difícil agora, pode estar complexo agora, mas a Bíblia, o Apocalipse, revela que há algo melhor nos aguardando. Então a gente continua caminhando na força e na presença de Deus rumo a essa nova terra e novo céu, reformados e novos, para a nossa alegria e para a nossa vida eterna, juntamente com Cristo Jesus. O livro do Apocalipse aponta que por mais que as nuvens estejam espessas e que o temporal esteja armado, o sol continua brilhando acima disso. Então Deus está cuidando de todas as coisas, de cada detalhe. E o que Ele mais quer é nos levar para a eternidade e a salvação. Esse caminho que estamos aqui não é um caminho fácil, mas as profecias elas vão nos orientando para que a gente não fique aí nesse mundo andando, batendo cabeça, mas que a gente saiba exatamente por onde caminhar. É uma vantagem que Deus nos dá e que devemos aproveitar. E essas bênçãos específicas do Apocalipse, elas são muito pontuais. Eu gosto muito especificamente da bem-aventurados os que descansam no Senhor, essa ideia de que é um sono, né? Eles são bem-aventurados. Ele traz respostas a sofrimento profundo, mano. Eu lido com pessoas que estão em sofrimento profundo e parte do meu trabalho da saúde mental é trazer esperança para elas, trazer esse respiro. Se a pessoa está no meio do sofrimento da dor, mas ela entende que amanhã pode ser diferente, ela tem uma outra perspectiva. Não existe melhor esperança do que apresentada pelo Apocalipse, porque ela mostra a solução perfeita, a solução completa. Na saúde mental, eu posso trazer uma esperança que ela é uma esperança para amanhã. Quando a gente olha para a esperança do Apocalipse, é a esperança final. A gente não vai chorar mais. Nós não teremos mais nenhum tipo de problema, nós não teremos mais divergências familiares, dificuldades financeiras. É uma resposta incrível de bênçãos que nunca mais terão fim. Isso é muito encorajador. E eu quero desafiar os nossos telespectadores a abrirem o livro do Apocalipse, que é aberto, para você começar a se deparar com estas bênçãos, essas alegrias, estas mensagens de esperança que estão contidas na palavra de Deus, nesse livro que destina-se ao povo, ao mundo que vive na antecipação e na expectativa do breve retorno de Cristo Jesus. Encontre essas bênçãos hoje. Encontre a esperança hoje. Pastor Rafael, já que nós temos tantas esperanças e bênçãos aqui no Apocalipse, qual, quem sabe, a sua principal promessa, a sua principal esperança, verso que você tem no Apocalipse que te chama? O verso é Apocalipse 21, 4. O sorriso dele foi o melhor quando você fez a pergunta. Esse verso aqui diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu estava pensando naquilo que a Rebeca estava dizendo, e você, pastor Douglas. O livro de Daniel diz que os últimos dias da história da humanidade sobrevirá um tempo de angústia do qual nunca houve. E para esse tempo, Deus levantou o Apocalipse. Então veja, por um lado, a profecia diz que o tempo vai ser difícil, e por outro lado, Deus nos dá certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas. E no final, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Há pessoas queridas que já não estão mais comigo, pessoas que eu já não posso ouvir a voz, pessoas que eu não posso mais pedir conselhos, pessoas que eu já não posso mais visitar, e eu espero o dia do reencontro. O dia quando vamos estar juntos e juntos para sempre. E essa profecia do Apocalipse, para mim, é algo grandioso, porque o mundo começou sem choro
e o mundo vai terminar sem choro outra vez. Lindo. Que mensagem linda, né? São essas bênçãos do Apocalipse que estão aguardando cada um de nós. E é por isso que nós estamos assim, né? Incentivando tantas pessoas a descobrirem esta mensagem, esta esperança, essa força para o dia a dia, hoje, aqui no livro do Apocalipse. Vamos orar? Vamos. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos e obrigado por tua palavra, em especial o livro do Apocalipse. Que o Senhor possa nos abençoar e continuar abrindo os nossos olhos para entendermos a revelação de Deus para cada um de nós. Perdoa todos os nossos pecados e esteja com cada pessoa que está ouvindo a minha voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na Sua Palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigada, pastor Rafael Rossi. O senhor terminou o programa com um comentário que aqueceu meu coração dessa questão que os nossos olhos, nossas lágrimas serão enxugadas. Muito obrigada pela sua participação. E não acaba hoje, né? Tem mais programa aí pela frente. Muito obrigada. É uma alegria poder falar da palavra do Senhor, uma alegria poder falar de esperança, porque é essa esperança que me move. E você que está assistindo a gente, você está vendo, né? Não dá para perder nenhum programa sobre o Apocalipse. Está sendo uma jornada incrível. E se você perdeu algum, não se preocupe. Você pode assistir os programas anteriores nas nossas mídias sociais. A gente está no YouTube, a gente está no TikTok, nós temos o podcast. Você pode encontrar a gente também no Instagram. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Mas até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mímico Avenue, aqui em Toronto.